então, para a nossa aula de hoje. A aula de hoje, ela diz respeito às ofertas pela culpa. E nós vamos encontrar essas ofertas pela culpa, a partir do versículo 14, do capítulo 5 de Levítico. Nós já vamos aqui repassar os 4 que nós já estudamos. A primeira oferta que nós estudamos é a oferta de holocausto. Em seguida, nós vemos a oferta de manjares, depois a oferta pacífica, a oferta de paz, ou oferta de comunhão, e na última aula nós vimos a oferta pelos pecados involuntários, né? Pelos pecados de ignorância, usamos esse termo, né? Ofertas pelo pecado de ignorância. E essa última aula nós vamos ver a oferta pela culpa. Amém? Mas o que é a diferença entre pecado e culpa? Porque muitas vezes nós falamos a respeito das ofertas e nós sempre pensamos assim, eu pelo menos, né? Não sei, talvez algum irmão que esteja ouvindo possa ter tido essa dúvida ao longo da sua trajetória cristã. Sempre nós falamos que Jesus, ele é o sacrifício, ele cumpriu todos os sacrifícios, todos os rituais que eram necessários foram cumpridos na cruz. Mas a cruz, ela é um evento único e existem tantas coisas diferentes, tantos sacrifícios diferentes, como que a cruz sozinha, ela sana todos esses sacrifícios. Então nós viemos estudando ao longo desse período que cada sacrifício, cada oferta dita na Bíblia, no livro de Levítico, aponta uma característica da oferta de Jesus. Então, nós vimos, por exemplo, a título de exemplo aqui, né, a oferta de holocausto. Jesus ofereceu o holocausto na cruz. O que é o holocausto? É a oferta completamente queimada. Jesus, então, ali no Calvário, ele se entregou completamente. Então, nesse caráter de entrega completa, Jesus está ali cumprindo o sacrifício de holocausto. Ele também fez a oferta de Jesus, a morte de Jesus na cruz, nos trouxe comunhão com Deus. Se ela nos trouxe comunhão com Deus, ela está sanando, ela está suprindo o que fazia a oferta de manjares, que era uma oferta de comunhão. Também a oferta pacífica, porque o sacrifício de Jesus nos trouxe paz para com Deus, né? Nós temos paz por meio do sacrifício, então as ofertas, ela também cumpre a oferta pacífica. Essas 3 primeiras, nós falamos isso algumas vezes, nós repetimos em algumas aulas, que essas 3 primeiras, elas formam um conjunto, que é chamado na Bíblia, no livro de Levítico, de ofertas voluntárias. As ofertas que são voluntárias. Enquanto que as outras 2, elas não são voluntárias. E o que quer dizer ser oferta voluntária? Significa que parte de uma vontade de se ter comunhão com Deus. Então, se parte de uma vontade. Que vontade é essa? Por que essas ofertas são voluntárias? Na verdade, o que significa essas ofertas serem voluntárias é que elas estão dentro da vontade inicial de Deus para com o homem. Então, Deus, quando criou o homem, ele sempre quis que o homem tivesse comunhão com ele. Ele sempre quis, o propósito de Deus sempre foi que o homem tivesse paz com Deus. O propósito de Deus sempre foi que o homem se consagrasse a Deus, ou seja, se entregasse completamente a Deus. Então isso sempre esteve no propósito de Deus. Esses sacrifícios, eles são, vamos dizer, sobre um certo aspecto, eles já são inerentes à natureza humana. Enquanto que os outros 2, eles não têm essa característica, eles têm a característica de suprir uma falha humana. São as ofertas pelos pecados. O homem não foi feito para pecar, mas o homem pecou. Então, Deus tem dois tipos de ofertas que elas suprem as necessidades humanas. Então, se as 2 primeiras elas são voluntárias, as 3 primeiras são voluntárias, as 2 últimas elas não são voluntárias, elas são necessárias. Não é a vontade do homem de ofertar isso a Deus, mas é a necessidade do homem. O homem não tem a vontade de ter os seus pecados perdoados. O homem tem a necessidade de ter os seus pecados perdoados. E aí nós vamos ver que nós vimos na aula passada, né, só para nós situarmos no nosso segundo aspecto. As ofertas, o primeiro grupo é a oferta voluntária, o segundo grupo são as ofertas, nós chamamos elas de ofertas necessárias, ou ofertas de restituição.
Por que de restituição? Elas têm um propósito de restaurar algo que o homem perdeu na sua natureza. Enquanto as 3 primeiras evidenciavam algo que o homem deveria ter, as 2 últimas falam sobre algo que o homem perdeu e algo que o homem não tem mais, e por isso ele precisa ser restaurada, precisa ser restituída. Então nós temos a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. O pecado, a Bíblia vai nos trazer 2 tipos de pecados. Isso aqui é muito importante, aqui, né? Na hora de nós pensarmos a respeito de oferta pelo pecado. Na hora que nós pensamos na oferta pelo pecado, nós vamos ler lá no livro que são os pecados da ignorância. E esse ponto é muito importante. Ficar claro que os pecados para os quais eram oferecidos sacrifícios eram os pecados de ignorância. Por que pecados de ignorância? Porque os pecados que eram deliberados, ou seja, aqueles que eu praticava por querer, eu planejava, eu queria fazer aquele pecado, eu cometia aquilo de forma temerária, de forma planejada, esses pecados não tinham perdão. A Bíblia vai registrar que para esses pecados o castigo era a morte. Então essa pessoa deveria ser banida do arraial. Mas, para os pecados de ignorância, eles tinham um sacrifício. Nós vamos ver um exemplo disso lá com o rei Davi. Se os seus irmãos lembrarem bem, o rei Davi, ele cometeu um pecado muito grave. Ele adulterou e ele assassinou, de forma deliberada, um dos seus soldados, né? Ele mandou o seu soldado para morrer na guerra, no fronte de batalha. E aí o profeta chega diante de Davi e conta uma história, conta uma parábola para Davi, e pergunta para Davi qual que é o resultado desse pecado. Davi, ele conhecedor da lei, ele fala, essa pessoa deve morrer. Não tem outra solução. Por que Davi não propôs que essa pessoa deveria oferecer um sacrifício pedindo perdão? Davi nem passa pela cabeça de Davi que a resposta pudesse ser oferecer um sacrifício pedindo perdão. Por quê? Porque ele sabia que aquele tipo de pecado ele se enquadrava nos pecados deliberados. E para esses pecados não tinha sacrifício. Então ele fala que era a morte. Então quando o profeta fala que quem pecou foi o próprio Davi, ele rasga suas roupas, né? E ele admite o seu erro. E ele não vai oferecer sacrifício. Ele rasga suas roupas e ele pede perdão diante de Deus. E pede para que Deus tire tudo dele, mas não tire o Espírito Santo. Por quê? Porque ele sabia que o pecado dele não tinha algo para cobrir o pecado dele. Dentro do nosso ponto de vista da velha aliança. Tá? Nós estamos falando aqui como eram vistos os sacrifícios dentro da velha aliança. Agora, na nova aliança, quais pecados são de ignorância e quais pecados são temerários? Ou de planejados, vamos dizer assim, ou deliberados. Nós vimos na aula passada que de acordo com o livro, né, nós até citamos o livro, que são Sombras e Mistérios da Bíblia, esse livro ele vai nos trazer o seguinte afirmação, que eu acho interessante. O único pecado que hoje nós cometemos deliberadamente é o pecado de recusar Deus, de deliberadamente conhecer Cristo e deliberadamente recusá-lo. Este é o pecado que, se nós formos pensar bem, é o pecado de Satanás. Satanás conhece Deus, Satanás esteve com Deus, Satanás viveu na presença de Deus e deliberadamente, sabendo quem Deus é, se nega a adorá-lo. Conhecendo a glória de Deus, sabendo que Deus é digno de glória, ele se nega a dar glória a Deus para ter a glória para si. Esse é o pecado que não há perdão hoje. É a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos revela a glória de Deus. Ao Espírito Santo nos revelar a glória de Deus e nos falar, olha, Deus existe e Ele é digno de glória. Eu recuso a dar a glória a Ele e sempre que eu faço isso, eu estou dando a glória ou a mim mesmo ou ao inimigo, ou a Satanás. Ou aos dois, né? Então esse, ao meu ver, aqui eu coloco aqui a minha posição, né? Esse, ao meu ver, se enquadraria como a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Ou a rebelião completa, né, contra o Espírito Santo. E todos os outros pecados, eles são cometidos em ignorância. Todos os outros pecados são cometidos porque nós não conhecemos Deus totalmente. A Bíblia vai dizer que os príncipes do tempo de Jesus crucificaram Jesus porque não o conheceram, ou seja, o ignoraram. Então o pecado deles foi por ignorância.
Estevão, não, o próprio Jesus, né, ao morrer na cruz, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O que ele está falando? Pai, perdoa-os, porque eles são ignorantes. Eles não sabem o que estão fazendo. Então, esses pecados são cometidos na ignorância. E como que trabalha esse pecado? Esse pecado, ele não é uma atitude nossa, mas é uma natureza nossa. Aqui é o grande ponto que nós vamos entrar na nossa lição de hoje. O pecado, quando nós falamos a distinção entre pecado e culpa, o pecado ele faz parte da natureza humana. O homem, ele é naturalmente pecador. Por isso o homem nasce pecador. O homem já nasce pecador, mesmo que ele não tenha feito nada. Ou seja, ele não tem nenhuma atitude pecaminosa. Ele nunca commeteu nenhum ato pecaminoso. Isso não o faz deixar de ser pecador, porque o fato de ele ter nascido, Davi vai dizer, o próprio profeta rei Davi vai dizer que em pecado ele nasceu e em pecado o concebeu a sua mãe. Ou seja, quando ele veio ao mundo, ele já veio ao mundo em pecado. Por quê? Porque o plano de Deus, a proposta de Deus para o homem é que o homem refletisse a glória de Deus. Mas uma vez que o homem está nascendo no mundo e o mundo jaz no maligno, o homem natural está impossibilitado de cumprir a sua função básica, de refletir a glória de Deus. Amém? Então, por ele ser pecador, ele comete pecados. E o que são esses pecados? Esses pecados são as culpas. Então veja, nós somos pecadores de natureza. E porque nós somos pecadores de natureza, a nossa índole ela é deformada e o homem natural, assim, comete atos pecaminosos. O homem naturalmente, ele só tem acesso à maldade quando ela se consolida em atos. Então nós só vemos a maldade, só vemos o pecado quando ele se consolida, mas Deus vê o coração. Então quando Deus olha para o homem natural, o coração do homem natural, ele vê que o coração do homem, ele é pecaminoso, né? Ele é em pecado. Paulo vai dizer, olha, quando eu quero fazer o bem, o mal já cometi. Por quê? Porque a minha natureza é pecaminosa. Porque eu quero fazer o bem, mas não consigo. Porque tudo que a minha carne me promove a fazer é sempre o mal, é sempre a maldade. Essa é a condição do homem natural. E aí, o homem vê esses atos pecaminosos e nós chamamos isso de pecados. Né? Então nós temos os pecados que são para a morte, pecados que não são para a morte. Ou pecados graves. Né? É claro que todo pecado, toda atitude pecaminosa, ela mostra uma natureza, ela reflete uma natureza pecaminosa. Então, em certo ponto, todo pecado é igual, porque ele reflete a mesma natureza pecaminosa. Mas existe uma gradação entre os pecados. Né? Cada pecado era punido com um tipo de sanção. Né? Então, a Bíblia vai dizer, da mesma forma que nós vamos receber um galardão na nossa vida eterna, aqueles que perseverarem até o fim receberão um galardão na eternidade, os que forem lançados no sofrimento eterno receberão um pagamento de acordo com as suas atitudes. Então, existe uma gradação entre os pecados. Mas, pois bem, então, pondo até aqui. Então, o que é a culpa? A culpa são os atos. A culpa são as pequenas ações que nós cometemos diariamente e que fazem com que nós sejamos homens pecaminosos. Então, quando eu cometo um pecado, quando eu faço algo, cometo um ato pecaminoso, isso é para mim isso gera em mim uma culpa. Amém? Então, seguindo. Quando um ato pecaminoso ele se consolida, o homem natural, tem acesso a esse ato. E por isso, por ter acesso a esse ato pecaminoso, o homem percebe que errou e ele então se sente culpado por aquele erro. Então, essa é a culpa. O problema da culpa, ele é o mais elementar, é a forma mais elementar de todas as nossas, tudo aquilo que nós temos acesso. Sempre que o homem comete um pecado, a culpa é o que ele vai carregar, né? Se ele tiver acesso a isso, ele vai carregar uma certa culpa. Os irmãos no chat têm alguma dúvida?
culpa são os atos cometidos. Por que essa distinção? Porque o homem, ele só vê esses atos. O homem não tem acesso ao coração, o homem não conhece nem si mesmo o seu próprio coração. Muitos homens se acham bons, mas eles não sabem que, na verdade, eles são maus. Porque o coração do homem é enganoso. Então, pensem, para que nós possamos ter acesso a Deus, aqui é o nosso ponto-chave da nossa aula de hoje. Para que nós tenhamos acesso à presença de Deus e possamos andar com Deus, nós precisamos estar completamente santos, completamente puros. Não pode existir nenhuma sujeira, nada que nos constranja diante de Deus. Porque se houver algo em nós que nos constranja, nós seremos fulminados, né? Na presença de Deus, é aí que existe aquela questão de que nós não podemos ver Deus, porque nós somos pecadores. E a nossa própria natureza nos impede de ver Deus. Então, imagine, mesmo que eu me considere uma pessoa boa, que eu pense ser uma pessoa boa, que eu pense e que eu acredite piamente que eu sou bom, isso não é suficiente para poder estar na presença de Deus. Então, perceba que existe um sacrifício para pecados que eu tenho consciência, ou seja, a minha culpa, e existem sacrifícios para pecados que estão na minha ignorância, que eu ignoro. Então Deus proveu tanto o sacrifício que eu vejo para aquele pecado que eu vejo, quanto para o pecado que eu não vejo. Por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas e Ele quer que nós sejamos perfeitos. E Ele exige a perfeição para que nós possamos estar na sua presença. Amém? Então o pecado, a oferta pelo pecado é uma restituição da nossa natureza. Nós somos pecadores e por isso nós precisamos ter nosso acesso ao Pai restabelecido. E como que eu sei que eu sou pecador? Eu vejo as coisas erradas que eu faço. Isso me traz culpa. Se a minha mente estiver com culpa, eu nunca vou estar livre, eu não vou ter uma boa consciência para com Deus. Né? A Bíblia vai dizer muitas vezes sobre apresentemos diante de Deus com uma boa consciência, ou seja, cientes de que não existe mais nenhum pecado que seja imputado em minha vida. Porque se eu tiver medo ao estar diante de Deus, medo de que exista pecado em mim, eu não vou poder estar na presença de Deus. Percebe isso? Essa é a grande maravilha dessas duas ofertas. Deus proveu proveu um sacrifício, proveu uma oferta. Deus está disposto a pagar um preço para cobrir tanto os pecados que eu sei que cometi, quanto os pecados que eu não sei que cometi, quanto aquilo que eu nem sabia nem que era pecado, quanto aquela minha natureza que eu nem imaginava. Então, o que eu preciso? Eu preciso abrir mão da minha autossuficiência, porque isso demonstra para nós cabalmente o quanto nós somos dependentes da graça de Deus para poder vivermos. Se não fosse a graça de Deus, nós não seríamos nada, nós não teríamos acesso a nada. Então, nada do que o homem possa fazer é suficiente. Então, mesmo quando Deus exigia que o homem fizesse algo, ou seja, nós gostamos de falar, nós muitas vezes falamos assim, que Deus não exige sacrifícios, mas porque Ele foi o sacrifício, e a salvação é de graça. A salvação é pela graça. Irmãos, sempre foi pela graça. Deus sempre salvou o homem de forma imerecida, porque graça não é favor imerecido. Nenhum homem nunca cumpriu a lei. E mesmo assim, nós cremos que existem homens, nós podemos crer nisso, né, porque a Bíblia faz uma lista de homens que são considerados heróis da fé e que alcançaram salvação. Esses homens cumpriram a lei? Esses homens não cumpriram a lei. Mas esses homens, aqueles que tiveram acesso à lei, compreenderam que a lei na verdade, apontava para a nossa incapacidade de cumpri-la. Então, na lei está escrito, olha, você vai oferecer um sacrifício pelos pecados que você não conhece. Veja como Deus está deixando claro que você é incapaz de se salvar. Como que ele vai falar? Olha, se ele fala assim, você vai oferecer agora um sacrifício pelos pecados que você não ficou sabendo que você pecou. Ele está deixando claramente, olha, você é totalmente dependente de mim. Até para mostrar para você que você está errado, você depende de mim. Porque se não fosse eu nem saber o certo ou o errado, você nunca saberia. Então, essa é a maravilha que nós vemos e podemos contemplar nessas duas ofertas. Ofertas pelo pecado e oferta pela culpa. Então, irmão,
a principal diferença na ritualística dessas duas ofertas com relação às ofertas anteriores? Nós vimos que as ofertas anteriores, elas eram queimadas e oferecidas no altar do holocausto, o mesmo altar do holocausto, aquele altar que ficava dentro do átrio, na presença de Deus, na presença da congregação. Então, todos os 3 primeiros sacrifícios, eles eram oferecidos naquele local. Os últimos 2 sacrifícios, eles não são oferecidos no santuário, dentro do átrio, ou no altar do sacrifício. Se vocês lerem o texto, vocês vão ver que tem um local específico. Chegou aqui uma pergunta, antes de nós entrarmos para a questão do local, vamos ler aqui. Ó. Se a pessoa pecou e pediu perdão para Deus, então não deve ter mais culpa. Exatamente essa a questão. A pessoa pecou, a irmã Ana Paula da Paz, ela fez essa pergunta. A pessoa cometeu um pecado. Esse pecado, nós estamos falando aqui, se ela cometeu, então nós estamos falando aqui de culpa. Porque se ela cometeu, ela vai sentir a culpa. Então nós estamos falando de ações deliberadas. Mas e aquelas coisas que você cometeu, aqueles pecados que você cometeu e não viu que pecou? E nem percebeu que era pecado? Nós sabemos que a nossa natureza é pecaminosa o tempo todo. É por isso que Paulo fala que quando ele quer fazer o bem, ele já cometeu o mal, já fez o mal. É isso que ele está falando. Ele está falando assim, olha, mesmo que eu seja o cristão mais diligente, sempre vai ter um ponto que a minha consciência não abarca. Eu não consigo alcançar tudo. Então, a minha consciência, ela deve ser cativa a Deus. Eu devo entregar a minha consciência a Deus, porque aí eu vou ter uma boa consciência e aí eu não vou ter mais a culpa. Quando eu confio, isso é confiar em Deus, isso é viver pela fé. Porque a gente não vê esses pecados sendo apagados, né? Nós, pela fé, cremos que Deus perdoa o meu pecado. Pela fé, nós cremos que Ele nos santificou. Pela fé, nós acreditamos que Ele olha para nós e vê Jesus. Pela fé, nós cremos que nós fomos santificados. E pela fé, nós podemos ouvir Deus falar assim, ó, vocês já são santos. Então, não preciso ter mais a culpa. Então, percebe a importância de ter essas duas coisas? Porque não trata-se apenas daquelas coisas que nós praticamos, mas trata-se da natureza humana. Trata-se de como é a nossa formação longe de Deus. O homem foi feito para viver do lado de Deus. O homem foi feito para viver na presença de Deus. Esse lugar se chama Éden, né? O lugar onde Deus preparou para o homem é no Éden. Mas nós não estamos no Éden. Nós não estamos no jardim do Éden. Nós somos expulsos de lá. Nós somos expulsos da presença de Deus. Então, o Éden, ou o templo, ou o tabernáculo, são todas alegorias de lugares onde existe tudo isso é alegoria para locais ou pontos de encontro entre Deus e o homem. Né? Nós falamos lá no começo desse estudo que o Levítico fala sobre encontro entre Deus e o homem. Então, para eu poder ter esse encontro, eu preciso estar com a minha consciência totalmente limpa. E essa consciência, eu preciso ter ela limpa, porque eu poderia, por exemplo, oferecer sacrifício por todos os pecados que eu cometi. Mas, ao final do dia, eu posso pensar, será que eu lembrei de todos? Quando nós ao final do dia, nós fazemos uma oração para irmos dormir, nós costumamos, então, confessar ali erros e pedir perdão, né? Como o próprio Jesus nos ensinou a orar, que nós devemos pedir perdão nas nossas orações. Não é assim? Que Jesus nos ensinou a orar? Que existe ali uma parte de pedido de perdão na oração do Pai Nosso? Quando você vai pedir perdão, você consegue enumerar todos os pecados que você cometeu naquele dia? Todos os pecados que você cometeu naquele dia, eles te causam culpa? A realidade é que nem todos causam culpa, porque nós não temos a nossa inteligência, a nossa capacidade cognitiva, ela não abarca todos os pecados que nós cometemos. Então, Jesus provê pecados pela culpa que nós sentimos e pecados pela ignorância, ofertas pelos pecados que nós ignoramos. Ele provê uma oferta completa, perfeita. Nesse sentido que tudo que nós falamos, que sempre nós falamos, que a oferta de Jesus, ela é perfeita. Amém? Continuando. Nós falávamos, antes de entrar nessa explicação, nós falávamos
da diferença do local onde era oferecido o sacrifício. O holocausto, as ofertas pacíficas e as ofertas de manjares, elas eram oferecidas e queimadas, as partes que eram queimadas, no mesmo altar, no altar que ficava ali dentro do templo, dentro do templo ou dentro do tabernáculo, né, no átrio. Porém, esses dois últimos tipos de sacrifícios, a oferta era queimada do lado de fora. Devia ser levado para fora, queimado no deserto, e as cinzas deveriam ficar lá. Por quê? Porque ali fazia menção aos pecados. E os pecados, eles não podem estar na presença de Deus. A oferta, então, ela é queimada do lado de fora. O corpo da vítima, ele é queimado do lado de fora. E na nossa apostila, não sei se todos já têm ela traz um versículo em Hebreus, onde o escritor aos Hebreus, ele nos chama a podermos sair também, como essa oferta saiu. E aí vamos usar ele como exemplo. Vamos abrir aqui para a gente citar o versículo que encontra-se em Hebreus. Só um instante abrindo aqui. Hebreus, capítulo 13, versos 11 e 14. Diz o seguinte: porque os corpos dos animais, cujo o sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso, também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, nós temos aqui uma conotação dupla, né? Jesus, ele morreu do lado de fora da cidade. E aí o escritor aos Hebreus vai dizer, olha, saiamos também junto com ele e levamos o nosso vitupério. Por que Jesus morreu do lado de fora? Porque o povo da cidade não o aceitou. E a morte, ela era executada do lado de fora. Porque o que está significando? Olha, nós não te aceitamos em nosso meio. Todo criminoso é assim, a sociedade diz, eu não aceito viver ao lado de um criminoso como você. E porque eu não aceito viver ao lado de um criminoso como você vai ser morto, você vai sofrer a pena de morte, e essa pena vai ser executada do lado de fora, como sinal de que eu não quero nem ver você morrendo, porque eu não tenho parte com você. O que a humanidade estava fazendo com Jesus no momento que a humanidade crucifica Jesus do lado de fora? Ela está dizendo, olha, nós o rejeitamos, nós não temos parte com você, você não faz parte de nós. Então Jesus, ele morreu do lado de fora porque ele não fazia parte daquela cidade, porque ele não pertencia a este mundo, porque ele era de outro mundo e ele não foi aceito. A Bíblia vai dizer, né, que a luz brilhou no mundo e aqueles que eram do mundo não o receberam. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. E aí Hebreus vai falar uma coisa, o escritor dos Hebreus vai trazer uma alegoria muito pertinente a nós, né? Claro que é muito pertinente a nós, porque se nós somos como Cristos, como pequenos Cristo, nós também não podemos fazer parte do mundo. Então nós também temos que sair da cidade, porque a nossa cidade não é essa. A nossa cidade não é esse mundo. A nossa cidade é um mundo futuro. Então nós devemos sair, e esse sair do mundo, ele causa vergonha, vitupério, né? As pessoas, elas vão te expulsar. Não é uma saída consensual. O mundo vai deixar claro que ele não te quer, porque você não pertence, você não pratica as mesmas obras, você é diferente deles. Então o sacrifício de Jesus no Calvário, ele nos traz esse exemplo. E nós somos chamados a fazer isso também, a entregarmos o nosso corpo, porque o sangue, ele é deixado lá dentro, mas o corpo ele é queimado lá de fora. Essa é a alegoria de que nós damos a vida, né, nós vivemos para evangelizar, mas nós temos que entender que nós não fazemos parte desse mundo o qual nós evangelizamos. Se nós pregamos salvação para o mundo, é porque nós não pertencemos ao mundo, porque nós temos a salvação. Amém? Continuando. Então, essa é a primeira diferença que nós vamos citar aqui, né? Sacrifício pela culpa e pelo pecado, ambos
eles eram feitos do lado de fora. Na aula anterior, nós falamos muito sobre os sacrifícios pelo pecado. Nós exemplificamos vários detalhes sobre eles. E os detalhes eles se repetem, quase todos. Mas eu quero aqui destacar uma grande diferença do sacrifício pela culpa. Nas outras ofertas, o ofertante levava um animal e esse animal era sacrificado e ponto. Na culpa, não bastava levar o animal, ou o vegetal, né, no caso das ofertas de manjares, não bastava levar o animal ou a vítima. Era necessário levar uma quantidade, um valor monetário. E esse valor monetário deveria ser calculado de acordo com o tamanho do seu pecado. Aquilo que você fraudou, você deveria devolver. Se você roubou, você deveria oferecer um sacrifício, pedindo perdão pelo seu pecado, pelo seu ato pecaminoso, e você deveria levar e entregar o valor que você defraudou, acrescido da quinta parte, ou seja, 20% a mais. O que significa isso? Significa que essa oferta, ela não é só pedir perdão. Não é só ir lá e pedir perdão para o meu irmão. Eu tenho que ressarci-lo. Aquilo que estiver ao alcance de ressarcir, eu tenho que fazer. Se eu fraudei o meu irmão, eu não posso simplesmente ir lá e pedir perdão. Eu desviei o dinheiro, eu roubei o meu irmão. Eu vou lá e peço perdão e ele me perdoa e eu continuo com o dinheiro dele? Não faz nenhum sentido. Né? Então, na oferta pela culpa, como eu sei qual foi a culpa, eu carrego a culpa, eu sei o que eu cometi, então é possível mensurar o tamanho daquilo que eu defraudei. E o tamanho daquilo que eu defraudei deve ser restituído com uma sobra de 20%. Por quê? Porque é uma forma de dizer que não vale a pena, né? Até porque é uma forma de dizer que não vale a pena você cometer esse pecado. Porque não basta você simplesmente perdoar e devolver aquilo que você roubou, ou aquilo que você defraudou. Você precisa devolver com um acréscimo. Deus está deixando claro, olha, os pecados cometidos, eles têm consequências. E mesmo que Deus perdoe os nossos pecados, nós temos que arcar com as consequências. O fato de Deus ter perdoado o meu pecado não me exime das consequências. Então, o fato de eu ter pecado, vamos trazer aqui um exemplo de pecado. Se eu tiver adulterado, um exemplo, né, praticado sexo antes do casamento, e eu peço perdão, Deus me perdoou. Né? A irmã colocou aqui, eu pratico um pecado, Deus perdoa, eu não tenho mais a culpa. Ok, você não tem mais a culpa. Mas esse ato, ele tem consequências. É possível, vamos colocar aqui, que esse pecado possa gerar um fruto, uma criança. Então, vamos dizer, o seu ato, ele foi perdoado. Mas as consequências do seu ato, você deve levá-lo. E agora você precisa pagar a sua dívida, né? O exemplo aqui às vezes não fica muito bom, fica parecendo que o filho vai ser uma dívida. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que você não pode abrir mão ou dar cabo na vida do filho, porque isso quer dizer que você não quer pagar as consequências daquilo do seu ato. Percebe isso? Percebe que quando todos os pecados que nós cometemos, se eu sou negligente com o meu trabalho, isso é um pecado, ok? Eu negligenciei meu trabalho. Eu peço perdão a Deus, porque ele foi ofendido. Eu peço perdão ao meu chefe, o qual eu negligenciei o trabalho. Mas isso não significa que o meu chefe tem que me perdoar e me manter no serviço. Ele tem todo o direito de me demitir. E eu tenho que entender que aquilo é o preço. Não significa que esse resultado é o preço do pecado. Todos os pecados foram pagos por Cristo. Mas as consequências é esse 20% a mais que nós vamos pagar. Todas elas sempre vão vir. Não tem como viver sem as consequências do pecado. Então, todos os atos que você falhou na sua vida, antes de você ser um cristão, Deus esqueceu.
ele foi perdoado, você não precisa viver com essa culpa. As culpas você não precisa carregar, mas você deve ser maduro o suficiente para entender que as consequências, você deve saber viver com elas e transformá-las, né? Deus faz isso muito, né? Deus nos ensina, nos dá graça a isso, a transformar a viver apesar das consequências, transformar essas consequências em algo positivo. Né? Transformar essas consequências em coisas boas para a nossa vida, mesmo que seja apenas aprendizado, para que não cometa aquele erro novamente, para que possa testemunhar aquilo. Isso não significa carregar a culpa, irmãos. Veja a diferença. Carregar as consequências é diferente de carregar a culpa. A oferta pela culpa cobria a culpa, mas nunca se eximia das consequências. O ofertante deveria levar uma parte a mais. E aí, o que nós podemos citar a mais além disso, né? Pensamos então na oferta de Jesus na cruz. Jesus então está levando ali a culpa da humanidade. E ele está pagando com sobras. Percebe que ele está pagando com sobras, com os 20% a mais? Porque o que Deus perdeu? Por que é necessário essa oferta pela culpa? A necessidade dessa restituição. O que precisa ser restituído? Todo pecado, agora aqui nós vamos entrar um pouco mais profundo do que simplesmente consequências. Vamos retornar no assunto, vamos dizer que numa certa espiral, né? Nós retornamos ao assunto, mas de uma forma um pouco mais profunda. Todo pecado é, de alguma forma, contra Deus, né? Se você comete qualquer pecado contra uma pessoa, você ofende aquela pessoa, em última instância você ofendeu a Deus, porque você está ofendendo a criação de Deus, né? Então você pecou contra Deus. Então, ponto. Esse é um ponto. O que é esse pecado contra Deus? O que você defraudou? Quando você comete um pecado, você ofende o irmão da igreja. Vamos colocar esse exemplo. Você ofendeu o irmão da igreja. Você você insultou um irmão. Insultou o seu próximo. Ao insultar o próximo, você insultou também Deus. Porque Deus é o criador daquele indivíduo, não importa. E Deus o ama. E Deus entregou o seu filho por aquela pessoa. E nós estamos insultando aquele para o qual Deus deu o seu filho. O que nós estamos fazendo em última instância? Nós estamos roubando a glória de Deus. Porque Deus fez o homem para refletir a glória dele. Quando nós cometemos um pecado contra o homem, nós estamos, em última instância, sobre um certo aspecto, entenda isso, nós estamos pecando contra Deus e pecando contra a glória de Deus. Então agora eu tenho que oferecer uma oferta pelo pecado e eu tenho que pagar o que eu roubei, né? Vamos dizer que eu roubei, então, aqui no nosso exemplo, uma parte da glória de Deus. Aquilo que deveria ser glorificado, naquele lugar onde Deus deveria ser glorificado, Deus foi insultado. Ao insultar uma pessoa, eu estou insultando também a Deus. E aí, eu estou roubando, vamos usar essa palavra aqui, essa alegoria nossa, a glória de Deus. Então eu vou pedir perdão, e agora eu tenho que restituir a glória de Deus. Como que eu vou restituir a glória de Deus, irmãos? O que eu posso oferecer para restituir a glória de Deus? E ainda tenho que oferecer com 20% a mais. Percebe o tamanho da nossa incapacidade de estar diante de Deus? É por isso que Deus entrega o seu Filho por nós. É por isso que nós devemos confiar no sacrifício divino. É por isso que nós precisamos confiar na glória de Deus em nossas vidas. É por isso que nós nunca podemos esquecer que Jesus se entregou por nós. Olha o que diz em Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Deus está deixando claro que Ele não aceita que a sua glória seja roubada, seja desviada. Então, somente ao nós cumprirmos a palavra de Deus é que nós conseguiremos, não eu tentar oferecer um sacrifício, mas aceitar o sacrifício de Jesus. Porque Jesus, ao pagar a dívida, Ele pagou com sobras. Porque nós
nós éramos homens pecadores. E ao pagar a dívida, quem pagou foi um homem sem pecado. Percebe que existe sobra? Existe a mais. Quando os homens que mataram Jesus eram homens pecadores. E pela morte de Jesus, aqueles homens podem se tornar filhos de Deus. Então Deus teve, nessa nossa alegoria, lucro. Né? Apesar do pecado, Deus ele é ressarcido com mais glória, porque cada cristão, tudo que um cristão faz é para a glória de Deus. Então toda vez que nasce um cristão, a glória de Deus ela aumenta. Toda vez que Deus faz um milagre, né, vamos ver, né? Jesus faz esse milagre, mas é para a glória de Deus. Tudo que Jesus fazia era para a glória de Deus. Por quê? Porque ele estava ressarcindo aquilo que nós defraudamos em Jesus. Vamos ler mais um versículo que eu separei aqui sobre esse mesmo tema. Vamos separar aqui. Diz o seguinte, em Lucas. Porque eu te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco amou, pouco foi perdoado, pouco também amou. Lucas 7:47. Vamos ler novamente. Porque isso te digo, que os seus muitos pecados lhe foram perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aqui está, para nós encerrarmos, para já partirmos para o nosso encerramento. Quando nós temos consciência dos nossos pecados, quando nós temos consciência das nossas falhas, nós podemos dizer que eu amo Deus. Porque quanto mais eu tenho consciência do meu pecado, mais eu tenho consciência de quanto pecado Deus pagou por mim. Então Deus vai dar essa mesma alegoria, olha, se aquele que foi perdoado 1.000 e um outro foi perdoado 10.000, qual vai ficar mais satisfeito? Qual pessoa vai ficar mais grata com o perdão? Aquele que recebeu um perdão de 10.000, porque foi mais coisa perdoada. Então, quanto mais eu exercito o meu autoexame, quanto mais eu penso nas minhas falhas, mais eu posso ter consciência de quantos pecados Deus perdoou. E mais eu posso assim eu posso amar mais a Deus. É por isso que Paulo vai dizer, olha, eu me glorio nas minhas fraquezas. Porque quando nas minhas fraquezas, Deus é glorificado. Quanto mais eu entendo que eu sou fraco, quanto mais eu entendo que eu sou pecador, mais eu entendo que foi a glória de Deus que me salvou. Mais eu entendo que é pela glória de Deus que eu tenho acesso à presença do Pai. E é por isso que a glória de Deus aumenta na minha fraqueza. Agora, quando eu sou autossuficiente, eu penso que eu não falho, eu tenho na minha mente que eu nunca falho, que eu sou uma boa pessoa, como o jovem rico era. O jovem rico imaginava-se que ele cumpria todas as leis, que ele cumpria os mandamentos, ele estava completamente ok com Deus. Estava quite com Deus. Ele queria apenas ouvir de Jesus. Não, você pode só continuar como você está, porque você está quite com Deus. Mas Deus vai falar, não, tem coisa errada ainda, tem coisa faltando. E isso deixa ele muito triste. Então, para ele não deveria ter nenhum pecado para ser perdoado. Ele não carregava nenhuma culpa. E por ele pensar que não carregava nenhuma culpa, ele não deu valor nos pecados que lhe foram perdoados. A imagem caiu de novo? Nós tivemos mais uma vez a imagem que caiu, mas esse já era nosso encerramento. Essa era a nossa aula de hoje, né? Os dois pontos fundamentais para que nós entendamos o que é a oferta pela culpa, desculpa. Primeiro, a culpa são atos praticados. Então, se são atos praticados, são aquilo que eu tenho acesso, aquilo que o homem vê, aquilo que nós mesmos somos capazes de ver. Então, por isso, esses pecados, quanto mais eu abro os olhos para os meus pecados, mais eu percebo a glória de Deus. E esse é o ponto mais importante. O segundo ponto é o ponto também tão importante quanto o sacrifício pela culpa. Assim como o sacrifício pelo pecado, ele era executado, ele era queimado do lado de fora do tabernáculo, lá no deserto. Isso significa que nós somos rejeitados pelos homens. Então,
nós não somos, nós não somos melhores do que os homens, porque nós não temos pecados. Mas o que acontece é que nós temos nossos pecados perdoados. Nós fomos restaurados a nossa aliança com Deus. E isso faz inimizade entre o homem e o cristão, o homem natural e o cristão. Portanto, irmãos, que nós possamos seguir o que o Hebreus diz, né? Olha, saiamos nós também, porque nós temos que ter a consciência de que este mundo não é o nosso lugar, que a nossa casa é a casa futura, que o local que nos espera é a glória, e que nós trabalhamos para um reino que não está aqui hoje. Amém? Que as nossas culpas, que nós possamos ter a consciência tranquila de que todas as nossas culpas foram perdoadas em Cristo Jesus, e que Jesus foi o único capaz de oferecer um sacrifício que, além de cobrir a culpa, pagava e acrescia muito mais vezes aquilo que foi ofendido. Então, aquilo que nós defraudamos a Deus, Jesus pagou, e pagou com muitas sobras, E vamos encerrar com a leitura de um versículo. O versículo diz o seguinte, Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-as na cruz. Perceba que a obra de Jesus, de acordo com Paulo escrevendo aos Colossenses, ele levou todas as ofensas, tudo aquilo que nós ofendemos a Deus, todas as coisas que nós dissemos contra Deus, que foram ofensivas a Deus, foi apagado. Porque o sacrifício de Jesus supriu tudo isso, e supriu com sobras, supriu além, supriu a mais, como pede a oferta pelos pecados. E por isso, nós não temos mais dívidas com Deus. Nós não temos mais dívidas. A dívida foi paga. Nós não precisamos carregar mais a culpa. Amém? Que o Senhor possa abençoar a cada um que ouviu essa mensagem e que ainda vai ouvir, né? Porque essa mensagem, pela graça de Deus, ela ficará na internet, ela ficará disponível para todos, e que nós possamos ter em mente que Deus enviou seu Filho para pagar a nossa dívida e para nos livrar da culpa. Ele perdoou nossos pecados e Ele apagou as nossas culpas. Amém? Os nossos pecados foram perdoados. A nossa dívida foi paga. Não existe mais uma cédula de dívida. Ela foi totalmente paga. E que nós possamos, tendo essa certeza, prosseguir para fora, visando nossa cidade no alto, que em breve nós lá estaremos. Amém? Eu agradeço a todos pela audiência e aos irmãos que estão colaborando aqui com a transmissão. Nós estaremos melhorando nos próximos. A nossa técnica vai se apurando cada dia mais, irmãos. Fiquem com Deus, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém.